O que é inadmissível para você, Thames? Não pensar nos outros. Pensar é tentar acompanhar com categorias estáticas e conceitos estáticos a fluidez orgânica da vida. Pessoas que, relacionando-se comigo ou eu com elas, mesmo que seja pela negação, constroem relações internas que me constituem. Uma das coisas que eu achava mais fantásticas na música é que a mesma nota, por exemplo, um dó, ele não tem valor intrínseco. Ele pode ser uma tônica, uma terça, uma quinta, uma nona, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser uma nota de descanso, uma nota de tensão. Ele não tem valor intrínseco. O valor do dó nasce da interação dele com as outras notas. Mas mesmo isso não garante o sentido dele, porque esse sentido depende do conjunto de acordes mais amplo, no qual aquele conjunto de notas se insere também. Então você tem um círculo de círculos. E agora, o que é pensar nos outros? É você admitir a insuficiência dos seus próprios conceitos, a insuficiência da sua posição, a insuficiência da sua trajetória de vida, a insuficiência de tudo que você sabe, é e tem, como um meio de entender, explicar e justificar o mundo, né? Porque se você partir daí, se você achar que a sua cultura é universal, que todos são iguais a você, porque evidentemente a sua cultura é a cultura natural. Se você achar que o seu tempo é o tempo normativo da vida, que todos os outros são casos desviantes, se você achar que o seu costume de classe é a segunda pele dos seres humanos, você, se você achar todas essas coisas, você vai provavelmente contribuir para que as coisas permaneçam exatamente como elas estão. E como parece as coisas não estão num pé muito bom, tudo que contribui para que elas permaneçam como estão deve ser confrontado e questionado, né? Então, eu acho que pensar nos outros é se submeter ao exercício de descentramento. Eu acho que pensar nos outros é aceitar a ideia da autodesconstrução, sem cair refém do desespero. Onde está o inadmissível, né? Você coloca a relação num lugar bastante central e, portanto, não pensar no outro violenta este conceito que te é tão caro num nível que você sente ser inadmissível. Sabe, eu acho que não pensar no outro só é possível não pensar no outro porque os outros já se tornaram tão essenciais para nós que essa essência está materializada e estabilizada nas coisas. E aí a gente se dá o direito de não pensar nos outros. Imaginemos que nós quatro vivêssemos sozinhos no mundo. Seria possível a gente se dar o luxo de não pensar um no outro? Se nós quatro fôssemos os quatro viventes do planeta Terra.
Porque se nós 4 estivéssemos sozinhos no mundo, seria interpessoal, a gente teria se relacionando com o outro diretamente. Não seria mediado por coisas como Estado, governo, divisão social do trabalho, né? Seríamos nós 4 ali, intensamente. E quando você não precisa pensar nos outros, é porque todas essas outras pessoas estão garantindo que você faça isso por mediações. Então é engraçado, porque não pensar nos outros é ao mesmo tempo o reflexo mais automático da nossa vida e a negação mais brutal do viver. Acho que é por isso que me irrita, porque é ao mesmo tempo muito óbvio e muito destrutivo. Eu consigo beber, eu consigo comer, eu consigo me vestir, eu consigo sentir afeto e eu consigo reproduzir e eu consigo trocar palavras com um punhado de pessoas. Digamos, a família imediata. E aí, assim, eu posso pensar que se dane o meu vizinho, que se dane o resto do prédio onde eu moro, não me importo com o meu bairro, ou num outro nível, que se dane a outra classe social e assim por diante, né? Todo mundo que é diferente de quem eu acho que eu sou. É isso que é impressionante. Dá para viver assim. Acho que essa é a questão. Dá para viver bem de um jeito egoísta. Não só dá. Se a gente se deixar levar no automático, a gente vive bem de um jeito egoísta. Está previsto uma série de pequenas regras, essas regras de fundo, essas regras que a gente vai assimilando como uma segunda natureza nossa, né? A gente vai aprendendo desde a escola, o mérito, pequenas noções de justiça. Eu comecei dizendo que não pensar nos outros é inadmissível, mas agora eu estou me convencendo de que não pensar nos outros é o mais fácil. Então talvez a questão não seja certo ou errado, talvez a questão seja por que é tão fácil não pensar nos outros. Como foi que a gente veio parar aqui, né? E por que persiste, né? Eu acho muito impressionante a capacidade que a gente tem de ligar médio para a pobreza. O que significa ligar médio para a pobreza? Em princípio, eu acho que todo mundo gostaria que ninguém fosse pobre, mas aí logo em seguida vem um raciocínio mais ou menos assim, mas não dá para não ser. A questão ambiental, eu acho que vai se tornar o verdadeiro campo unificador da experiência humana. Mediadas pelo mundo, as pessoas vão pensar mais nas próprias pessoas. As condições da indiferença, elas vão se dissolver, porque a destruição ela está adiada no tempo. É como uma dívida que você não sente porque está escalonada na carteira de crédito, que ela continua, porque existe uma gestão política do tempo e do desastre. Quando a gente não pensa nos outros, isso é extremamente destrutível num nível, porque a relação nossa com o mundo, nossa com os outros, é constitutiva de nós mesmos. Então, não pensar nos outros é negar-se a si. Vocês já ouviram falar daquele cálculo de sobrecarga do planeta? Uhum. É um cálculo que eles fazem que é assim, quando o planeta ele produz uma biomassa por ano e a gente consome isso. Se o planeta produz a biomassa X e a gente consome X, está em uma relação de equilíbrio. Se ele produz X e a gente chega na metade do ano já consumiu o X, tudo que a gente consome a mais está entrando no estoque do planeta, né? Ou seja, a gente está destruindo o planeta. A Holanda atinge o nível de sobrecarga do planeta em março. Ela é um dos primeiros a atingir. E todo o resto do desenvolvimento eco-friendly da Holanda depende da importação de madeira, de florestas tropicais, de não sei o que lá, não sei o que lá. Uma destruição ambiental numa escala, só que lá, na Holanda, ali é um paraíso edênico.
as condições da indiferença, elas fazem uma distribuição muito generosa do nosso comportamento, empurrando as consequências imediatas deles. Nossa, como a escala é importante, né? O que você descobriu sobre o seu inadmissível e, eventualmente, sobre você durante essa nossa conversa? Em geral, o inadmissível é um tabu. E aí, aos poucos, eu fui me dando conta de que eu tinha colocado como inadmissível a regra. Na sua frase inicial, a gente se revolta contra um indivíduo, né? E à medida em que a gente foi conversando, a gente perdoa o indivíduo e se revolta com a forma como a gente se organiza. A frase começou mesmo como eu estava pensando em mim. Então, realmente, começou nessa escala do indivíduo, viu, cara? E você está coberta de razão, a gente caminhou para uma outra. Porque o indivíduo está inserido numa lógica que empurra ele para este comportamento, né? Tem a ver com as escalas, de novo. E como às vezes a gente focar a raiva contra o indivíduo pode ser um engano. A gente está no meio, a gente está secando o país. Aqueles rios voadores da Amazônia estão acabando, o Pantanal está secando, o nível de reserva da água está caindo. Não sei como é que está aí em Brasília, Elaine Franco, mas Tá, tá braba aqui tá a bravo. situação. 10% de umidade, lagos dos parques secos, chão rachado aqui no parque. Chão rachado. O que está provocando essa seca tem que super com o desmatamento. Então, não é um problema só do entorno de Brasília, não é um problema só daqui de São Paulo. Uma senhorinha está lá com a mangueira aberta, limpando a calçada dela. Tudo bem, é uma cena irritante, mas calma lá. Aí passa uma pessoa por ela e xinga a mulher até a medula, porque ela não tem consciência ecológica e etc. Aí eu fico pensando, bom, quem que tem mais ou menos consciência ecológica dos dois? Porque consciência ecológica, porque ela está achando que o problema do abastecimento é esse tipo de comportamento. E a pessoa que diz que a outra não tem consciência ecológica está mostrando é que ela não tem consciência política, porque ela não consegue articular a constituição do problema nas suas múltiplas escalas. Não é certo e errado, não é que eu não estou dizendo que a mulher que está com a mangueirinha está certa, não é isso. É que o enquadramento da questão, quando o cara xinga aquela mulher, ele está enquadrando o problema de um jeito muito Não, e insuficiente. está indo para o caminho, talvez até da desresponsabilização. O problema está no outro, não está em mim. Puta, muito legal essa conversa, esse jeito como vocês levam a conversa, porque de fato é uma autodescoberta, né? E é legal revisitar as coisas. Por exemplo, eu tinha saído dessa cena da mangueira lá, pensando assim, o jeito como esse cara está enquadrando o problema é tão errado que se ela não tem consciência ecológica, ele não tem consciência nem ecológica nem política, né? Eu fiquei pensando comigo. Mas o que você está trazendo é mais radical. É que o jeito como ele enquadra... Eu só tinha notado o jeito como ele enquadra o problema, mas o que você está colocando é que o pressuposto do enquadramento do problema por ele é baseado numa divisão radical entre o eu e o outro, que faz parte da dinâmica que está destruindo o mundo. E essa divisão radical entre o eu e o outro está na base de tudo. Está na base da indiferença, da destruição do mundo, do não pensar no outro. Qual que é o nível da responsabilização? Veja que está tudo distorcido. E quando eu cometo um crime, o direito penal responsabiliza o sujeito que comete o crime, como se ele fosse destacável do tecido
no qual ele se forma. Eu sei que existiam em vários sistemas normativos ao longo da história punições coletivas. Uma pessoa faz, um grupo paga. Mas isso está tão distante de nós que a gente acha esse tipo de punição bárbaro. Como é que uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo vai pagar pelo que a outra fez? Qual é a necessidade expectativa agora? Eu acho que o que é necessário é tão difícil. O que é tão difícil é a arte de ouvir. Meu Deus do céu, como é difícil ouvir. E é muito irônico, porque o ouvido é um órgão que você não fecha. As implicações são brutais. Se você é aberto como seus ouvidos e permeável como seus ouvidos, você vai o tempo inteiro se questionar, você vai o tempo inteiro ser confrontado com aquilo que não é você. Mas é muito difícil ouvir. É muito difícil ouvir. E em relação a esta necessidade, como você percebe que você gostaria de atuar a partir de agora? Eu acho que as pessoas só conseguem ouvir se há uma ressonância entre o som que está sendo tocado fora dela e alguma estrutura interna que ela tem. Queria encontrar uma fórmula, mas evidentemente a fórmula não existe, porque as pessoas não são iguais e elas mudam no tempo. Então, o que eu queria encontrar já não faz sentido. Mas essa é a tensão entre o pensamento e o mundo, né? O pensamento busca coisas que o mundo rejeita, na esperança de ele mesmo ser o próprio mundo. Eu queria encontrar uma chavinha que tornasse, que criasse empatia comunicativa. Eu acho que a única maneira de repente, fazer isso é fazer o que nós estamos fazendo aqui, viu? Que é falar de um jeito franco e desarmado. É engraçado, porque eu sou professor. Mas eu acredito bastante nisso que eu vou falar. Eu acho que quando você começa uma fala querendo ensinar, quem está te ouvindo já fecha metade dos ouvidos. Porque é algo que vem muito agressivamente de fora para dentro. Mas se você entra na pessoa e vai construindo o ver e o fazer com ela, aí os ouvidos dela se abrem. Quando você vive a política assim de um jeito direto, a política é muito próxima da ética, porque é um pensar e fazer que estão juntos. Mas quando você cria um cara que te representa e fala por você, a política e a ética não tem mais a ver, porque a política ela vira uma arte, um artifício, um expediente. Nessa política que é uma técnica, você não precisa, cara, ouvir. Você não precisa se desconstruir. Você não precisa ver a sua relação com o mundo. No fundo, esse esquemão, ele ajudou bastante nas condições da indiferença, eu acho. Aliás, ele é a encarnação disso. Você está criando, você está escolhendo uma pessoa que vai decidir a gestão das suas coisas por você. Eu acho que é uma expressão bem visível das condições da indiferença. A gente não precisa pensar um no outro, porque já tem um sistema que pensa e faz por você. Seria lindo se desse para
corroer esse sistema inteiro por dentro, simplesmente fazendo um exercício de autodesconstrução e ouvir o que as pessoas têm a dizer, de aceitar, incorporar, assimilar, transformar a diferença externa em parte constitutiva de si mesmo. Imagina, aplica esse princípio na política, o sistema desmorona. Enquanto eu te ouvia, eu não conseguia parar de pensar no Krenak, né? No Ailton Krenak. Uhum. O tempo inteiro, o Krenak vivão, assim. Interessante. Eu tenho uma amiga Guarani, que sempre que eu furo, sei lá, falo, me manda um negócio que eu vou ver e te dou um retorno, e não consigo por causa dos meus prazos. Eu escrevo, ai, mil desculpas, não consegui. Ela sempre me responde do mesmo jeito. Tames, não peça desculpa. O tempo é nosso. Eu acho isso de uma sabedoria tão profunda. Porque quando eu estou pedindo desculpa, realmente eu estou alienando o meu tempo. Eu tô, não alienando, eu tô aceitando o meu tempo como um tempo alienado. Uhum. E ela nunca aceita desculpa. Ela fala, não, peça desculpa. O tempo é nosso. Então, o tempo é seu, o tempo é meu. E não abra mão disso. Sabe, pequenos ajustes nos nossos valores que mudam, reconfiguram a coisa toda, né? A gente mede o mundo pela abstração. E eles olham para a abstração pela perspectiva da lógica interpessoal. O Ubuntu, né? A expressão africana. Sou o que sou pelo que nós somos. Bem isso. Essa concepção que a gente tem, por exemplo, de que o tempo é único, que ele é uma cronologia, que ele vai sempre para frente, sempre no mesmo ritmo. Você fala assim, o que é o tempo? Aí você mostra para ela, é uma linha. Qualquer pessoa concorda com isso. E não tem nada mais errado. O que esses caras, esses povos originários conseguem perceber é isso. Porque se você mostrar para eles o tempo e representar como uma linha, não faz sentido para eles. Porque as coisas interagem o tempo todo, estão em círculo o tempo todo. Sabe o que eu acho? Acho que é uma forma de pensar que não é mediada pelas categorias de alienação. Sabe aquela brincadeira que é do meio da nossa conversa que eu fiz? Vamos imaginar nós quatro. O que seria possível a gente fazer nós quatro? O que não dá para... O que é impensável sendo só nós quatro? É isso, eu acho, assim, transforma isso numa civilização. O Krenak, todos esses caras, acho que é isso que eles conseguem formular com umas frases simples, usando palavras que todo mundo usa. O tempo é nosso. Qualquer criança de 3 anos já aprendeu a palavra tempo é nosso, mas não fala. A gente não consegue pensar isso. É isso que eu acho que eles conseguem fazer. Eles trazem de novo o que é óbvio e a gente não consegue mais ver, sabe?